Latino faz um desabafo do drama vivido com seu filho que tem um vício nas drogas. Clemilson Santos, para a TV Mais Arapongas. Curta, se inscreva, comente, siga nossa página e também se inscreva no nosso canal ativando o sininho para você receber as nossas notificações. Veja o depoimento do Latino referente à situação vivenciada com seu filho viciado em bebida e em drogas. Em vários lugares, pedi ajuda para várias pessoas, inclusive na minha própria banda, trouxe ele para trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei para ele, e nem na minha banda, não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né, convivendo com ele, trouxe ele para perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid para dentro de casa, repecheou todo mundo com a Covid, até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, para, de alguma forma, se aliviar. Ou para justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso, porque eu não tive pai presente, e também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Eu falei, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos, tava pesando, o fardo tava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava em emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Que ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu por pena trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui, né? Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia, meio-dia, acordando, trocando a noite pelo dia, sem querer estudar, sem querer trabalhar. E eu tava percebendo que eu não tava ensinando ele da forma certa. Ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo que ele queria era se drogar e beber. Até que eu não aguentei mais. Fui lá, liguei pra mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não, vamos tentar ajudar mais uma vez. Poxa, eu acho que dessa vez vai, vou levar ele pra igreja, vou tentar ver o que a gente consegue pra tentar salvar essa alma, que é uma alma que, infelizmente, tá destruída pelo alcoolismo. Ela pegou esse meu filho, levou pra Mato Grosso. Eu, inclusive, financiei a saída dele pra lá. A gente montou um quarto com violão, com computador, com tudo que tinha direito, pra ele tentar se transformar num homem maduro, profissional e ajuizado. Ela empregou ele numa lanchonete que ela tinha lá, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Ele queria chegar meio-dia pra trabalhar, pra sair às 4 da tarde, não tinha empatia pela mãe, não tinha empatia pelas coisas que tinha que fazer em casa, até que ela descobriu que ele estava, mais uma vez, bebendo, enchendo a cara, guardando as garrafas de vodka debaixo da cama dele. A gente tem N vídeo, a gente tem um dossiê inteiro sobre essa história e os problemas que esse menino causou, não só na nossa vida, mas por não deixar a gente ajudar ele. Porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino. Tudo. Inclusive eu cheguei a financiar, falei pra ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso pra ajudar. Eu quero fazer com que esse menino tome juízo. A gente precisa ajudar esse menino. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e enfim, fazendo escândalo no bar. Todo mundo ficou olhando pra mãe dele, achando que ela era a víbora da história, mas não sabe os problemas que ele estava causando por não querer se consertar, por não querer melhorar. Aí, enfim, com tudo isso, ela acabou chamando a polícia, enfiou ele dentro do ônibus e mandou ele embora. E ele foi para Santa Catarina atrás de ajuda de outras pessoas que me conhecem, né? E que de alguma forma se sentiu na necessidade de ajudá-lo. Mais uma vez, ele causou problemas e ele teve que sair dessa casa de alguns amigos nossos para tentar arrumar um emprego. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque eu tô cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho, as pessoas iriam acreditar no filho. E eu passei a vida inteira dando dinheiro pra ele, porque eu não queria primeiro que as pessoas vissem que ele era um mau caráter, né? Porque eu não queria que as pessoas o julgassem, e não queria que as pessoas o maltratassem, porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei na minha vida. Então eu fui sempre aguentando firme, e aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, porque eu tava entendendo que eu não estava, de alguma forma, criando ele da forma que ele deveria ser criado, que é conversar,
instruir ele de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma vida digna. Eu estava só financiando as loucuras. E eu estava entendendo que esse dinheiro, ao invés de ir pro sustento dele, estava indo pro álcool, pras drogas e etc. Até que eu tive que parar. E parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, né? E como eu descobri ele aos 18 anos, é óbvio que eu não tive essa convivência na sua adolescência, no momento que talvez um pai fosse mais necessário. Então eu acabei absorvendo essa culpa, entendeu? E talvez seja por isso que eu fiquei financiando a vida inteira essa condição de pai à distância, que não quer ele junto porque sabe que ele é problemático, mas que de alguma forma queria ajudar. Só que eu tive que parar. Eu tive que parar porque o dinheiro não estava indo para alimentação, estava indo para sustentar o seu vício, e isso estava me causando um problema até espiritual, porque ao invés de eu estar ajudando, ele estava contribuindo para o seu vício. Então assim, gente, eu estou me desabafando aqui com vocês, porque eu não sei se muitos de vocês já tiveram um filho com dependência química, e eu estou sofrendo muito com isso, porque eu queria muito poder ajudá-lo, sempre que ele precisasse, se ele quiser pedir ajuda para o pai, eu estaria aqui presente para ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento agora, o que eu tenho que fazer é cortar. Cortar de vez o laço, cortar de vez essa pensão, porque ao invés de eu estar contribuindo para ajudar, eu estou acabando destruindo meu próprio filho. E é isso, gente. Eu vim desabafar porque eu recebo diversas ameaças desse menino. Ele fala que toda hora vai pra imprensa, que ele vai falar mal de mim, que ele vai me detonar e que as pessoas vão acreditar nele. Então eu tô aqui, antes disso tudo acontecer, não sei nem se ele vai ter coragem de fazer isso ou não, mas se ele já fez ou deixou de fazer, eu preferi vir aqui, me desabafar e falar exatamente o que tá acontecendo. E o pior de tudo, ele se faz de vítima para a sociedade, para meus outros filhos, e tenta sempre de alguma forma mascarar a sua verdadeira face, entendeu? É isso, gente. Grande beijo aí e tamo junto.